Os irmãos já sabem que há uma diferença, tantas vezes, entre a realidade e o ideal, não é? Realidade e o ideal. Eu tenho uma grande predileção por este cântico que nós acabamos de cantar sobre unidade e diversidade. Mas porque eu hoje vou falar a respeito da igreja de Corinto, eu quero logo lembrar aos irmãos que na igreja de Corinto não havia toda esta união de coração e alma. É bem claro isso na Escritura Sagrada. Mas Deus é tão amoroso conosco, irmãos, que o mau exemplo de Corinto, pelo menos no estágio da sua vida, ficou registrado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não mente, não. Não mente a respeito de igrejas, como agiram e como era necessário agir. Não mente a respeito dos heróis da fé. É verdade. E nós, em certos pontos da nossa vida, é muito oportuno, é muito valioso nós desmistificarmos a vida de igrejas e a vida de heróis da fé, porque senão nós estamos perdidos. Senão nós ficamos só no idealismo e não nos entregamos ao Espírito Santo de Deus para que Ele transforme a nossa vida, para nós nos aproximarmos do ideal dEle. De fato, nós não atingiremos completamente o ideal, porque a vida é o que é, e nós somos o que somos, nós resistimos à voz do Espírito tantas vezes, mas eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus é assim, genuína, né? Quando conta a história da igreja de Corinto, conta que lá eles tinham, capítulo 1, versos 10 a 13, em poucas palavras, divisões, discórdias, orgulho, partidarismo e arrogância. É por amor que Deus expôs as dificuldades de Corinto e é por amor que Ele expõe também os nossos problemas, as nossas perturbações. Porque não é expor por expor, é expor para curar, é expor para abençoar. Abençoar, sim. Porque é o próprio Espírito Santo de Deus, que nós veremos no texto logo mais, que vou comentar, é quem capacita a igreja com dons espirituais, tema do domingo passado à noite entre nós. Eu vou ler o texto, que está na minha mente especialmente. 1 Coríntios 12, versos 12 em diante. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser. Se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial, ao passo que os membros mais apresentáveis não têm isso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Na igreja,
Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dom de curar? Falam todos em línguas? Todas as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, lembremos, os dons espirituais são dados a cada um para benefício de todos. Os dons foram distribuídos individualmente, conforme o desejo e a vontade soberana, aqui, especificamente, Deus, o Espírito Santo. O texto revela, então, que a igreja é o corpo de Cristo. E que analogia importante, porque já que somos corpo, eu não disse templo, né? Nós somos corpo físico, cada um de nós é corpo, nós podemos facilmente entender essa sabedoria de Deus, trazer uma analogia assim, né? Nós somos corpo de Cristo. A igreja, então, é um organismo vivo e ativo e age auxiliado pela participação de cada membro, Estes foram incluídos, os membros foram incluídos por vontade de Deus, Deus nos formou assim, mas do ponto de vista da igreja, corpo de Cristo, os membros foram incluídos pela ação do Espírito Santo de Deus. A inclusão, a participação no corpo de Cristo, que é a igreja, sempre foi e sempre será ação divina, É muito interessante no verso 13, eu li para os irmãos que diz assim, todos fomos batizados, nós podemos dizer, todos nós fomos enxertados, todos nós fomos incluídos na igreja pela ação do Espírito Santo. E aqui eu tenho uma palavra de orientação, digamos assim, para alguns irmãos. Às vezes nós somos descuidados na nossa comunicação. Eu tenho andado meio inquieto com algumas expressões que eu ouço no meio do povo de Deus, como esta, por exemplo, eu me converti, eu me batizei, né? Porque de fato você não se converteu coisa nenhuma, você foi convertido, né? Eu fui convertido. Esta questão da relação com Deus, nela eu sou passivo, nós somos passivos, é Ele quem faz, Ele é quem nos buscou, né? Há hinos do cantor cristão, muito interessantes, que alguns de nós ainda na infância, e ficou conosco, e a gente se lembra facilmente disso, né? Há um texto muito interessante que diz assim, buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Eu não estava nem aí para o Senhor. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. E como é que ele me achou? Achou-me na miséria. Olha, a miséria da vida sem Deus é miséria mesmo. É uma tristeza, Não importa quanto o pecador enfeita a vida dele, é desgraça pura, e a desgraça aumenta na medida que a idade e as necessidades surgem. É daí porque alguns notórios ateus da nossa sociedade, muito instruídos em suas áreas, muitas vezes na área das artes, eu estou falando a respeito de artistas, atores de cinema, de televisão, ímpios, dados às coisas mais horrorosas, as influências péssimas para a sociedade do bem, mas não criam em Deus. E aí chegou a velhice, aí chegou a reflexão, e ouvi-los é tristeza, porque alguns deles não se entregaram a Deus até o fim, pelo menos aparentemente, mas falaram como a vida é uma desgraça, e não precisa ser. Buscou-me com ternura, nós somos buscados por Deus. Então eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, aqueles dos irmãos que vivem sem querer mesmo, é porque, quem sabe, ouviram isso e não refletem o que dizem. Eu me converti, eu me batizei. Não é assim, amados, nós somos batizados. No texto aqui diz que todos nós fomos batizados na igreja do Senhor Jesus. Não é por causa do nosso mérito, nenhum de nós tem mérito, eu não preciso discutir sobre isso, nós sabemos disso, se conhecemos de fato o Evangelho, né?
eu não me incluí na igreja, eu fui incluído. Quando aceitei Jesus, e Efésios nos diz que quando eu ouvi o Evangelho e me entreguei a Jesus, eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Segurança total. Então, aleluia, irmãos, é assim. Agora, esta constituição do corpo, que é o corpo de Cristo, é muito interessante, não é? É muito interessante, porque os membros são pessoas muito diferentes umas das outras, muito diferentes umas das outras. Estes incluídos são de toda sorte de classe social, de origem familiar, de experiência humana. Tanto é que no verso 13 ainda, nós lemos assim, olha, a todos fomos batizados por um só Espírito, não há muitos Espíritos, só um, é o Espírito Santo, para ser um só corpo. Aí começa a dizer assim, ó, quer judeus, quer gregos, quer dizer, crentes em Jesus, é bom entender isso. Não é que ele era judeu, ele era crente em Jesus Cristo, mas de formação judaica. A igreja do primeiro século era apresentada no Novo Testamento como judeus crentes e os gentios crentes. Os judeus tinham, inclusive, por causa da experiência com o Deus Criador, o Deus revelado desde o Velho Testamento, tinham, de fato, algumas coisas muito favoráveis a eles, mas isso não fazia deles diferentes no sentido de especiais, com algum mérito. Não tem mérito nenhum, mas a formação do corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, tem a ver com os gregos, os judeus, sim, os gregos, os escravos e os livres, E quando nós lemos o texto, que deve ser muito prezado, especialmente por mulheres, na igreja e na sociedade em geral, e eu me refiro aqui especificamente a Gálatas, no capítulo 3, versos 26 a 28, há um acréscimozinho muito importante para o nosso tempo, não é? Porque notem o que diz, relembremos, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos vós em Cristo fostes batizados, e vos revestistes de Cristo. Aí vem a lista, né? Mas com acréscimo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, não há homem nem mulher, repito, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Minha ênfase, amados, é porque as mulheres muitas vezes são tão desprezadas, né? Há teólogos tão insensatos e tão desconhecedores desta palavra que fazem a maior manobra intelectual religiosa para querer induzir que a mulher, de alguma forma, porque a mulher tem menos valor. E é tão triste isso, porque muitas vezes, por causa desta atitude que acaba permeando os setores da igreja, então as feministas exageradas entendem assim, de fato nós somos desprezadas, então vamos lutar pela nossa independência, e se a mulher se tornar independente do homem, de fato independente, e se a mulher não entender o seu lugar quanto ao amor de Deus, esta resistência, esta rebeldia causa destruição na família, em qualquer sociedade. Aliás, como nós temos experimentado já há bom tempo. Então, amadas irmãs, se as irmãs vêm de um contexto de desvalorização, saibam que Deus valoriza, não a mulher, o homem e a mulher. Valoriza todos aqueles que estão incluídos na igreja e valoriza aqueles que ainda não estão incluídos, mas que poderão ser, se atentarem para a mensagem do Espírito a respeito da condição humana quando sem Deus. Amados, quando nós entendemos esta diversidade no corpo de Cristo, aí muitas das dificuldades desaparecem do contexto da igreja de Jesus. Naturalmente que quando falamos sobre igreja, até por causa da nossa tradição batista de igreja local, nós pensamos muito rapidamente sobre a igreja local e, sem dúvida alguma, que a mensagem nos atinge, mas a igreja de Cristo não é só a primeira igreja batista de Manaus ou qualquer outra com qualquer outro nome, né? Igreja que é o corpo de Cristo. Todos os que são de fato de Jesus Cristo, e a diferença entre um grupo de igreja local e outro, não é aquela diferença, se houver diferença,
Aliás, nós devemos combater as diferenças porque todas são por meio de Cristo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Isto não tem necessariamente a ver com picuinha doutrinária, mesmo algumas que nós prezamos muito porque conscientemente nós não podemos aceitar certas coisas, mas não é isso que causa problema. O que causa problema é nós não entendermos que o corpo é de Cristo e que Deus tem um prazer enorme na diversidade, nas funções que por causa desta diversidade podem ser atingidas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que somos de Cristo somos participamos do corpo de Cristo. Somos, é a boa linguagem, o corpo de Cristo. A outra coisa que quero dizer para os irmãos é que todos os membros são importantes no corpo. A diversidade de membros no corpo de Cristo foi programada por Deus e é valorizada. Coitados dos de Corinto nesse período inicial da vida, porque é o que era o início. Quanta dificuldade. Nos versos 15 a 20 da leitura que fiz para os irmãos, nós vemos que ali em Corinto havia um grupo muito adoecido, porque alguns na igreja, apesar de todo o mistério da inclusão no corpo de Cristo, eles se achavam pequeninos, extremamente diminuídos. Estou falando a respeito de sem valor algum, sem importância na igreja do Senhor. Aí o texto sagrado estabelece que, por exemplo, o pé não pode dizer eu não sou mão. De fato não é, mas nem por isso deixa de ter valor, não é? O pé não é a mão, sabe disso, há diferenças. A orelha poderia dizer assim, não sou olho, portanto não sou parte do corpo. Jamais, mas é parte do corpo, é outra parte do corpo, é diferente, mas é parte do corpo. Amados, isso é uma experiência de sentir-se fora do corpo, né? Diminuído, é uma experiência tão comum no meio dos homens, né? Por exemplo, há dificuldades aqui, porque quando eu não valorizo quem eu sou, em qualquer lugar, mas aqui especificamente no corpo de Cristo, muitas vezes eu projeto esses meus sentimentos altamente negativos nos outros, é um processo muito comum. Uma pessoa que se acha mal amada, acha que de fato é altamente justificado isso, de fato os outros não a amam. E haja trabalho de aconselhamento espiritual, psicológico, etc., para tentar mudar essa atitude tão terrível, destruidora de experiências, de relacionamentos, de oportunidades. Este é um capítulo enorme na área da psicologia pastoral e psicologia secular, digna do nome. É verdade, irmãos. Que tristeza, mas é um processo comum. Muitas vezes é porque eu não uso o meu dom, o dom espiritual. Estou falando aqui sobre igreja, corpo de Cristo. Não uso o meu dom. Ou então, sei que tenho um dom, mas não aceito o dom que eu tenho. Sou ingrato a Deus. E me sinto diminuído até por Deus, porque não me deu o dom que eu queria. Eu queria um dom que fosse mais visível. Eu tenho encontrado ao longo da minha vida, dentro e fora das igrejas onde servi, gente esquisita, irmãos. O mais esquisito de todos talvez seja aquele que já contei para os irmãos, que é alguém que chegou comigo e disse assim, pastor, olha, eu quero aparecer. Assim, na lata. Eu fiquei até assustado, porque a maioria das pessoas que tem esse desejo não diz, né? Tem algum interesse em parecer são, né? Eu quero aparecer. Aí eu entrei no jogo e disse assim, o que é aparecer para você? De cantar solo. Opa, cantar solo? Oportunamente ele cantou, e uma vez cantou solo na igreja, onde isto aconteceu, nunca mais veio. Ficou feliz, apareceu. Aí eu lembrei aquele texto da palavra de Deus, que é assim, que quando a gente procura, a gente luta para aparecer, né? Quando damos esmolas, quando fazemos o bem, quando cuidamos uns dos outros, o texto diz assim, de Jesus, já recebeu o seu galardão.
já recebeu, é tudo que tinha, já recebeu o seu galardão. Mas, amados, olha, há problemas quando nós não usamos o dom que temos, há problemas quando não aceitamos o dom que temos, porque quando nós não aceitamos, tudo vai mal. Aí nós começamos a pensar a respeito da igreja, não, na igreja não há oportunidade, ninguém olha para mim. Alguém diz assim, não, eu não sou reconhecido. Eu gosto de uma piada que li, quando alguém escreveu assim, quem faz reconhecimento é o IML. É o IML que faz reconhecimento. Na igreja não tem negócio de reconhecer, não. Porque nós somos corpo de Cristo, nós estamos juntos, usando o dom que Deus nos deu. Ele é soberano. Então, se Ele me deu o dom de serviços, eu não vou querer fazer outra coisa, eu não vou querer falar em público, apresentar a mensagem, porque talvez não seja mesmo o meu dom. Um perigo também para pessoas assim deste primeiro grupo, são os doentes, que eram doentes, uma parte dos doentes lá em Corinto, é que muitas vezes eles viviam em constante comparação com os dons visíveis, aqueles que são mais públicos. Muitas vezes essa dificuldade é por causa eu avalio a qualidade do meu dom, a minha qualidade. Eu tenho um dom, sim, mas o meu dom é muito menor do que do outro. Lá vem a competição. Mas o ensino direto é o seguinte, olha, todo membro do corpo é necessário. Foi distribuído por Deus como Ele quis, para o bem geral, para o bem do corpo. Mas ali em Corinto, o texto sagrado nos diz que havia outro grupo problemático. O grupo problemático é apresentado a partir do verso 21, que disse assim, 1 Coríntios 12, 21. Notem só como é clara a palavra. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. Aqui era a dificuldade daqueles que se julgavam, na verdade, superiores. Deus condena claramente, em muitos textos, e não apenas aqui, o espírito altivo, a rivalidade, o orgulho, o egocentrismo, porque Deus deu estes maravilhosos dons por meio do Espírito para que a igreja pudesse cumprir as suas funções. E as funções são apresentadas aqui tão claramente, e são uma lembrança para nós, que talvez por algum tempo tenhamos vivido, ou estejamos vivendo ainda num destes dois grupos doentes, não é? Um que se desvaloriza e outro que se supervaloriza, e no fim a destruição do corpo é a mesma. O impedimento para que o corpo cumpra a sua função é a mesma, lamentavelmente. Então, nós precisamos levar a sério o projeto de Deus para o corpo, para cada membro do corpo. A palavra de Deus cita claramente, cuidado mútuo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um tem uma necessidade, todos ficam interessados em resolver a respeito desta necessidade. Não há nenhuma dúvida que neste período tão terrível de pandemia, houve muitas manifestações deste cuidado uns dos outros. Isso é uma bênção, irmãos. Eu não sei, mas eu creio que em toda a igreja do Senhor, no mundo todo, igreja local, no mundo todo, houve este novo interesse em ajudar o outro, porque o sofrimento foi grande. E, de fato, a ameaça era ameaça geral. Então, nós sabíamos que, de fato, dependíamos uns dos outros, das orações, dos serviços, mas também do apoio, inclusive, apoio financeiro. Eu tive o privilégio de ver coisas absolutamente maravilhosas. Não só nesta igreja, mas tive notícias do mesmo acontecimento em outras igrejas. Sim, porque Deus abençoou estas manifestações do corpo de Cristo, o corpo geral de Cristo. Houve manifestações especiais do cuidado mútuo, mas não apenas isso. Também o texto sagrado nos faz pensar a respeito do fortalecimento da comunhão. O fortalecimento da comunhão tem a ver com
nós nos aproximarmos daqueles que se acham menosprezados e falar a respeito deste texto. Olha, todos são necessários no corpo. Aprenda isso, irmão. De fato, o seu trabalho é um trabalho simples, mas sem ele nós não temos nem como fazer a obra do Senhor, porque é assim, é assim. A cabeça não pode dizer, eu não preciso dos pés, não preciso dos pés. Eu tive uma experiência muito interessante algumas semanas atrás que mostra que a cabeça e o olho na cabeça precisa dos pés e é uma mutualidade aqui de necessidade, né? Eu estava num passeio na natureza e pisei numa raiz, o meu pé escorregou e eu torci o meu joelho. Eu aprendi que joelho é coisa séria, é muito necessário, porque a gente usa o tempo todo, né? E às vezes, quando eu estou na cama dormindo, até hoje, quando eu faço um certo movimento, eu grito, e a minha esposa acorda e pergunta o que há. Disse, é o joelho. Está vendo? Eu precisava do olho para o pé, e o pé para o olho. É uma mutualidade de necessidade. Olha como é preciso, né? E nós sabemos, todos sabemos disso, né? Dificuldades, né? Cai, quebra a perna, como a perna é importante, né? Amasso o meu dedo na porta do carro, como o dedo é importante. Todos sofrem quando um membro sofre, é figura, analogia direta, irmão, direta. Eu preciso de você, é o que a Bíblia está dizendo, você precisa de mim também, nós somos corpo de Cristo. Olha, é uma mensagem tão simples, mas tão necessária. É preciso que haja cuidado mútuo, é preciso que haja fortalecimento da comunhão. Toda a igreja, portanto, a nossa também, a igreja local, precisa de fortalecimento da comunhão, né? Tem sempre gente fraca, graças a Deus tem sempre gente forte para auxiliar os fracos. Vamos assumir isso. Irmãos, mas também a coisa principal de todas é cuidado mútuo, sim, é fortalecimento da comunhão, mas é porque a igreja de Cristo, toda a igreja, da qual somos membros individualmente do corpo de Cristo, nós temos uma missão a cumprir. A igreja, corpo de Cristo, tem funções específicas dadas no próprio texto sagrado. Eu sempre fiquei assim, pensando como é interessante, né? Foi preciso aparecer um pastor inspirado para falar sobre igreja com propósito. Você já imaginou igreja sem propósito? Não existe isso. Desde Corinto, desde Jerusalém. Eu tenho um colega muito interessante, Carlos P.F. Novaes, lá do Rio de Janeiro. E ele é um escritor fabuloso mesmo. Alguns anos atrás, irmãos, ele escreveu uns textos e colocou no Jornal Batista sem o nome dele, pseudônimo. Ele deu um outro nome para os seus escritos, e ele falou na primeira igreja batista de Jerusalém. Imagine, né? Ele sabia, ele é um homem conhecedor da palavra de Deus e da história, não é? Não havia a primeira igreja batista de Jerusalém, né? Mas ele manteve alguns batistas, inclusive da liderança, em pânico por causa das coisas que ele escrevia. E depois de ele ter escrito várias semanas a respeito da igreja de Jerusalém, como era e como não era, e criou uma grande dificuldade nas discussões gerais sobre isso no meio dos batistas, aí ele fez o seguinte, ele mandou uma carta para a edição do Jornal Batista dizendo que o escritor tinha morrido. Foi a única maneira que ele encontrou para parar com a intriga a respeito de se era batista, se não era batista. A primeira igreja batista de Jerusalém. Meus amados, olha, o fortalecimento é o fortalecimento da igreja de Jesus Cristo. A igreja do Senhor, tem tantos nomes, né? Tem tantos nomes, há tantas diferenças entre os membros da igreja, mas as funções não mudam, meus irmãos, né? Igreja tem propósito. Eu pergunto e respondo quais são os propósitos. Primeiro e o mais importante é a adoração. Nós vivemos para adorar a Deus. Adoramos a Deus sem dúvida. Adoramos a Deus de modo conjunto, como estamos fazendo hoje, mas a adoração, se ela não for, ouçam isto, se a adoração não for pessoal, ela não se torna global numa igreja. Então,
Porque às vezes na adoração pública assim, alguns estão adorando, outros não estão. Outros não estão. Inclusive, desde o advento maravilhoso do celular, eu sei que há pessoas que, de fato, quando estão olhando para o celular, não estão lendo a Bíblia, não. Estão resolvendo problema. É verdade, é a dificuldade da igreja, isso é doença, mas acontece. É falta de respeito pelas coisas do Senhor. É falta de respeito a si mesmo por causa das oportunidades que há quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo de Deus. É verdade. Olha, função da igreja, adoração. Segunda função da igreja que quero citar, proclamação. A proclamação é a proclamação do Evangelho, irmãos. E não é também, mas não é só a proclamação programada, é onde nós estamos, Eu sou de Jesus, eu sou membro da igreja de Jesus Cristo, então com o conhecimento, com os dons e com os talentos que eu tenho, eu proclamo. Quanto mais natural for esta proclamação, melhor. Mas naturalmente que nós somos e nos inspiramos uns aos outros nesta função. Sim, nós proclamamos. Nós trabalhamos, mas é função da igreja a comunhão. Já foi assunto do meu comentário hoje, né? Os que estão se sentindo abatidos no nosso meio precisam ser ajudados para que eles, de fato, entrem na comunhão, tenham prazer na comunhão e sejam restabelecidos para o uso coerente, necessário de seus dons para a glória e a honra do Senhor. E a quarta coisa que quero citar, já que estou trazendo um pequeno esboço, né, é adoração. É proclamação, é comunhão, mas é serviço. E não é serviço, amados, só por causa do relatório que eu vou dar. Não é. Porque quando entramos nessa de eu sirvo, mas para dar relatório, porque nós somos maus por natureza, pecadores por natureza, às vezes há a tendência de exagerar em como contamos os resultados do nosso serviço. Tem de ser, se somos de fato do Senhor e queremos fazer o que Ele quer que façamos, tem de ser algo natural na vida, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e aí continua. É todo o tempo servindo. Quando eu encontro uma necessidade, eu sirvo. Às vezes eu dou esmola no caminho para casa, às vezes eu não dou, mas eu tenho que ter essa concepção, olha, eu sou membro de Cristo, eu tenho função, eu devo servir aos outros, e quando nós servimos aos outros, não há como, ninguém deixa de procurar saber por que esta pessoa faz assim. Amados, nós servimos até quando, nos nossos relacionamentos com pessoas assim, fortuitamente, onde vamos, nós somos amáveis, é verdade. Não, aquela pessoa perguntou o meu nome, aquela pessoa que havia contado para você que estava com alguém doente, quando você se encontrou a segunda vez ou a terceira vez com ele, você lembrou e perguntou, olha, eu orei, porque eu orei mesmo, eu orei por aquela situação, como vai a sua mãe no estado em que ela se encontra? Eu tenho uma nova amiga que está com a mãe à morte, por causa de câncer. E, de fato, eu fiz o que os irmãos fazem. Oportunamente, quando eu encontro ou falo por telefone, eu digo, e a sua mãe, como vai? Temos orado por ela. E é verdade. Isso é serviço, irmãos, isso é serviço. E há serviços mais complicados, há serviços mais exigentes, há serviços mais dispendiosos. Você lembra a história ainda do pastor Marcos? Ele estava fazendo uma vaquinha para ele próprio, juntando dinheiro para umas maravilhosas férias. Mas aí ele recebeu o telefonema de um irmão da igreja que contou a dificuldade que estava enfrentando. E mesmo antes de o telefonema cessar, e foi longo, ele disse assim, pronto, lá foram as minhas férias. Com certeza os irmãos já experimentaram isso, né? O Espírito de Deus tocou e disse, olha, é mais importante ajudar este irmão nesta necessidade grave do que teres prazer por 2 semanas num determinado lugar, com a família, aquele prazer que você vem imaginando. É assim, irmãos, é assim.
É assim. Mas serviço é função da igreja. Então, o que eu quero terminar dizendo para os irmãos é o seguinte: olha, a orientação que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do apóstolo Paulo para falar com Corinto, a igreja que tinha suas dificuldades como nós temos as nossas hoje, amados, esta orientação nos serve, porque os desvios de conduta são parte, lamentavelmente, mas são parte real da conduta humana e por vezes da nossa também. Todos nós, vez por outra, precisamos um confronto de Deus a respeito de atitudes e ações. Precisamos. Alguns, mesmo na igreja local, a igreja do Senhor, nesta igreja, precisam iniciar a prática de usar os seus dons para cumprimento das funções da vida da igreja. O pastor Charles Wilkes, ele escreveu um livro a respeito do desempacotar o presente. E a ideia dele é o seguinte, é que, por exemplo, no Natal, no dia do seu aniversário, você recebe presente de alguém, é um pacote fechado, e você tem que abrir. Às vezes é terrível, né, porque é tão bem feito que dá trabalho. A minha prática é logo pegar uma faca molada, porque aí não tem papel que resista, né? Então abre. Mas olha, Deus já nos deu dons aos homens, segundo a sua soberana vontade. Mas para que nós hajamos como Deus quer que nós façamos, nós precisamos desempacotar. E aí vem a pergunta, então qual é o meu dom? Você faz essa pergunta para você mesmo, você ainda não descobriu. Quais são algumas coisas práticas que eu posso dizer para os irmãos, completando esta mensagem? Como eu desempacoto o dom que Deus me deu? Coisa essencial mesmo é me apresentar a Deus. Apresentar a Deus. Um dos melhores versos sobre apresentar a Deus é a parte inicial de Romanos 12. Quando eu era aluno no seminário, uma vez eu deixei de tirar a nota máxima porque eu esqueci Romanos 12. De lá para cá eu nunca mais esqueci, e o início é muito especial. Os irmãos sabem disso? O início de Romanos 12. Portanto, irmãos, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresente o seu corpo, apresente-se para Deus. A ideia é o seguinte: ó Senhor, eu quero ser usado, eu me apresento a Ti. Segunda coisa que devemos fazer é estudar a palavra de Deus, de modo geral, para descobrir o que é que Deus quer que a igreja faça. A igreja quer seu corpo. O que é que a igreja quer que eu faça? Terceira coisa, ore pedindo direção para a sua vida no tocante ao seu dom, aos seus dons, e disposição para usar. Porque às vezes a gente descobre o dom, mas está indisposto. Tem muita outra coisa, a agenda é muito pesada. Então a agenda tem que ser mudada para que eu use o meu dom. Isso é um problema nesses nossos dias, viu, irmão? A agenda de alguns de nós é desumana e prejudica a própria vida, prejudica a família, prejudica a igreja também, prejudica o avanço do reino de Deus. Medite, avalie bem os seus interesses pessoais, não é o interesse do outro, não. Não é seguir o que o outro diz para você que você tem que fazer, não. Analise, avalie os seus próprios interesses. Por exemplo, o meu grande interesse é servir pessoas doentes, o meu grande interesse é servir crianças. Eu quero fazer uma observação aqui. Algumas pessoas já têm um interesse bem definido. Eu me refiro aqui, faço um apelo a pessoas que são professores profissionais, têm uma didática impecável, abençoadora, mas que eu não entendo. Na igreja evitam a área de ensino. E sabe o que é que eu ouço? Já estou cansado disso. É dom. Ensinar é um dom, irmãos. Eu gostaria muito que pessoas assim, na nossa igreja, na primeira igreja de Manaus, repensassem isso. Porque professores com metodologia, com conhecimento e com temor a Deus, precisam se levantar para educar uma sociedade da qual fazemos parte, que é ignorante da palavra de Deus.
Alguns dos irmãos que participam da nossa igreja o tempo todo passariam vergonha se algumas perguntas públicas fossem feitas a ele diretamente a respeito, não é fatos de que tamanho era a bainha de Saul, a espada de Saul, não estou falando sobre isso, não. Estou falando sobre conceitos espirituais. Sabe por que passariam vergonha? Porque não têm aprendido. Alguns não têm tido bons professores, ou se tiveram, não levaram a sério o ensino da palavra de Deus. É importante isso. Esteja atento às oportunidades de servir. Sim, eu penso que este é o meu dom, então eu vou me expor a isso, vou me colocar à disposição, e vamos começar. Uma das experiências que eu tive já no passado distante aqui na nossa igreja, e que eu gosto de lembrar, é que havia, como há em toda a igreja, né, pessoas que de fato não fazem nada. E não fazem nada e ainda reclamam, não, a igreja não reconhece o meu valor, não tem oportunidade nenhuma. Pois naquela época apareceu um cidadão aqui entre nós, um irmão em Cristo, acabou aceitando Jesus. Meus irmãos, nem demorou, ele estava envolvido em coisa grande aqui. Sabe por que ele se envolveu? Porque se ofereceu, se dispôs a usar o dom que ele pensava que tinha quando fez a avaliação pessoal. E aí, quando havia reclamação assim, eu não engrossava com a pessoa que dizia que não era utilizada. Eu sou subutilizado na igreja. Eu pensava assim, é interessante, o fulano chegou, acabou de chegar e já está sendo usado por Deus para a nossa alegria e para o nosso progresso. É preciso se envolver, Esteja atento às oportunidades de servir na igreja e fora da igreja. Faça serviços voluntários, mas também esteja atento para a avaliação dos que realmente amam você e que conhecem mais de perto a sua vida. Eles podem ser uma fonte de inspiração para você, uma fonte de segurança a respeito deste assunto de dons espirituais. Eu me refiro àqueles que chegam com você e numa conversa amigável, no ambiente da igreja ou fora, mas pessoas que lhe conhecem dizem assim, mas olha, você faz isto tão bem. Ou então, eu aprecio a maneira como você se dirige a uma pessoa que não conhece o Evangelho, o respeito que você tem por ele, mas um interesse claro, demonstrado de maneira hábil e criativa. Amados, à luz desta palavra, à luz dos desvios da igreja de Corinto, nós devemos tomar um propósito novo, a fim de que as funções da igreja, e eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja, nós precisamos tomar a decisão de sermos mais amáveis, mais encorajadores, prontos para proclamar a fé em Jesus Cristo em todos os lugares, prontos para orar pelos carentes e resolver o problema de alguns deles, portanto, vivendo como Deus quer. A nossa vida será muito melhor se fizermos assim. E, acima de tudo, se cumprirá em nós a palavra da Escritura, também do apóstolo Paulo, quando aos de Colossos, na carta aos Colossenses, portanto, no capítulo 3, versos 23 em diante, ele escreveu assim para a nossa inspiração: e tudo quanto fizerdes, tudo, não é só alguma coisa, tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo o Senhor. Servi a Cristo o Senhor. Que Ele nos abençoe e que aqueles nós que estamos doentes experimentemos saúde espiritual, especialmente no tocante aos dons, para que experimentemos a alegria de cumprir o que Deus quer da sua igreja, isto é, de cada um de seus membros. Amém.